falei sobre o segundo pilar, que é fundamental para a nossa vida em tempo de crise. E eu quero compartilhar contigo nesta noite acerca do texto em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Diz a palavra do Senhor: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e nem beber. Versículos 17 e 18 do mesmo capítulo 9. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo, caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Amém. Terceiro pilar, e nós precisamos rever em tempos de crise, é a forma como nós vemos a vida, é a forma como nós encaramos as situações, é a visão que nós temos acerca de tudo que nos cerca. Quando me refiro à visão, a referência não é feita em relação à questão de vista, a questão daquilo que eu vejo biologicamente, a questão que os olhos apenas veem. Quando eu falo de visão, eu estou falando de entendimento, de ideias, de conceitos acerca da vida. E na verdade existem diversas maneiras de se ver, de se perceber as coisas, de enxergar as situações. E isso vai depender muito daquilo que cada um carrega. Isso vai depender muito do conteúdo que cada um tem. Daí a psicologia vai dizer que é a subjetividade de cada um. Por isso que aonde você está, na sala, no lugar onde você está, ouvindo esta palavra com outras pessoas, essas pessoas vão absorver de um jeito e você vai absorver de outro jeito. Por quê? Porque isso diz respeito à subjetividade que cada um tem, que cada um carrega. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. A exemplo, me recordo às vezes que os meus pais, perfilando o meu caráter, me proibiram de fazer algumas coisas, de ir para alguns lugares. E na época, enquanto menino, enquanto adolescente, eu não entendia. E eu interpretava aquilo como um castigo. E não era apenas um castigo, ou não era castigo nenhum. Era apenas uma maneira deles ensinarem. Era apenas uma forma deles estarem formando
um indivíduo que lá na frente estaria enfrentando a vida. Às vezes a gente não percebe o que Deus está querendo dizer e o que Deus está querendo fazer. É importante que você avalie o conteúdo que você tem carregado. É fundamental você perceber as ideias e conceitos que você tem tido acerca, inclusive, de Deus, da vida e de si mesmo. Observem que o apóstolo Paulo, sinceramente, estava errado, honestamente, estava indo por um caminho incorreto. O que Paulo carregava na sua mente, a ideia que Paulo tinha, o conceito que Paulo tinha, era que Jesus era um impostor. Ele não acreditava em absoluto que Jesus era de fato o Filho de Deus. Sinceramente, Paulo estava errado. Muitas vezes assim nos acontece. A nossa visão incorreta nos levará às tragédias. A nossa visão incorreta nos dificultará na caminhada. Disse o filósofo Mário Sérgio Cortella, quando faz menção aos pessimistas. Ele diz o seguinte: o pessimista é alguém na verdade, tem que fazer alguma coisa. O pessimista, ele sempre tem essa ideia. O pessimista, ele não vê que ele pode fazer, ele sempre acha que é o outro que tem que fazer alguma coisa. Eu achei interessante. Uma outra questão que ele coloca, é o que o pessimista sabe fazer bem, é sentar e esperar dar errado. Isso é uma forma de vida, é um estilo de vida, é uma visão da vida, é uma forma de ser. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. O pessimista, se alguém disser, mas não está dando errado, ele vai dizer sempre: espera que você vai ver se vai dar errado ou não. O pessimista sempre atribui o erro, o fracasso a forças que estão fora de nós. O pessimista, ele nunca se compromete. E quando alguém tenta, ele diz o seguinte: está vendo aí? Essa é uma maneira de viver a vida. E a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo no momento é fundamental. Porque depois que tudo isso passar, se você não tiver aprimorado a sua visão, não terá valido de nada. A visão que você tem de Deus precisa ser avaliada nesses dias, meu irmão. A visão que você tem de si mesmo. Muitas vezes você vive tão atarefado, muitas vezes você vive ocupado com tantas coisas que você não sabe ao certo quem você é. Você nunca se autoavaliou. Está na hora de fazer isso. Deus diz: para tudo. Eu quero que você saiba quem você é. Você é filho amado, você é filha especial do Senhor. Aquilo que muitas vezes pensamos ser um castigo, pode ser exatamente uma chance que Deus está nos dando para reavaliarmos uma série de coisas, para colocarmos uma série de coisas no lugar, para olharmos para aquilo que é prioridade. Quantas vezes ocupados, atarefados, temos a desculpa de não termos tempo com Deus, porque temos muita coisa para fazer, e tomados muitas vezes pelo cansaço, de fato, não temos condições e estrutura física para orar, para ler a palavra. Está na hora da gente mudar a visão. A visão de tudo que está acontecendo vai revelar o nível em que você se encontra. A visão que você tem de Deus, o inimigo, a pessoa com a visão de Deus, melhor dizendo, o inimigo não lhe paralisa. O homem movido pela eternidade é um homem que tem a visão de Deus. Precisamos dessa conexão. Por isso que Jesus diz: eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. É fundamental isso.
As informações são muitas, de leigos e especialistas. As revelações são tantas, mas está na hora de você ter a sua experiência com o Senhor. Está na hora de você receber a revelação do Pai para a sua vida. Está na hora de você avaliar a visão que você tem de Deus. Será que temos uma visão correta de Deus? Será que você tem uma visão correta de Deus? Será que nesses dias você não tem pensado como Deus é um algoz, como Deus Ele castiga, porque Ele está fazendo isso? Será que não é esta visão? É uma visão incorreta. Eu não tenho dúvida, porque o que eu creio e a visão que eu tenho é que ainda Ele está agindo com juízo, mas com misericórdia. Saberemos quando a misericórdia se afastar e estiver só o juízo. Saberemos quando vivermos, se vivermos essa situação. O que Deus está fazendo nesses dias é manifestando a sua misericórdia. Sabe por quê, queridos? Porque muitos tinham uma visão distorcida de família. E Deus diz: para, e vocês vão ficar exatamente no lugar onde muitas pessoas fugiam, onde muitas pessoas não estavam, onde muitas pessoas faziam da sua casa, do seu lar, uma rodoviária. Ia para fazer refeições e saía. Não havia relacionamento, não havia comunhão. Ainda é possível que isso esteja acontecendo. Por quê? Porque era tão habitual que esses dias ainda não foram suficientes para acordar você para a importância de saber o que é de fato uma família. Quantas pessoas eu nunca vi nesses 40 anos de evangelho. Criou-se então uma nova classe no meio evangélico, são os desigrejados. A visão de igreja, como isso tem sido afetado. Quantas pessoas têm uma visão de igreja equivocada, adoecida, distorcida. A visão que você nutre vai definir o seu destino. A visão que você alimenta vai definir aonde você vai chegar. A visão que você protege pode ser a sua pior inimiga. Observe a história de Paulo. Veja a trajetória de Paulo. A visão que ele nutria. Se não houvesse uma mudança, o destino de Paulo não seria o destino que foi. O destino de Paulo teria sido completamente outro. A visão que Paulo ele protegia se tornou a sua maior inimiga, porque era uma visão equivocada. A forma como você vê pode estar ferindo pessoas, e nesses dias Deus diz: pare. O ser humano se tornou tão egoísta, tão individualista, e a forma como Paulo vivia estava ferindo pessoas. O texto lido diz que ele pega cartas, porque na sua viagem encontrando aqueles cristãos, que ele chama no texto de aqueles do caminho, se ele encontrasse, o objetivo dele era ferir, era levar para a prisão. A forma como você vê pode estar ferindo pessoas. E nesta noite eu profetizo que a sua visão vai mudar. Os seus conceitos vão mudar. A sua ideia acerca de você, de Deus, dos outros, vai mudar em nome de Jesus. Acontecerá um milagre nesta noite online. Como aconteceu com o apóstolo Paulo. As escamas caíram, os olhos se abrem e ele muda. É uma mudança de dentro para fora. Os conceitos de Paulo já não são os mesmos quando ele sai da
da casa de Ananias. A visão de Paulo já não é a mesma, o estilo de vida já não é o mesmo. O perseguidor agora é perseguido, o matador agora proclama a vida abundante. A forma como você vê pode levar você, sinceramente, a cometer erros reprováveis. Em nome de Jesus, que seja a noite de conserto, que seja a noite de conserto. E eu até penso, comentava com o pastor Samuel, eu até penso que nós podemos abreviar toda essa situação, é nos voltarmos para Deus de verdade, de verdade. Paulo pensava estar correto. Paulo imaginava que estava fazendo a coisa mais certa da sua vida, perseguindo aqueles que adoravam Jesus como Senhor de suas vidas. Não era por maldade, era com sinceridade o que Paulo estava fazendo, carregado de conceitos distorcidos, ideias completamente fora do padrão de Deus. Paulo não havia entendido absolutamente nada. E nesta noite os olhos se abrirão e você vai ver coisas que você nunca viu, em nome de Jesus. Talvez estejamos diante de um ato de misericórdia, onde Deus está nos dando uma chance. Abramos os olhos e mudemos a forma de viver. Não dá para, em tempo de crise, se apoiar em um evangelho líquido e teórico. Em tempo de crise, não dá para se manter de pé na pessoa de um Cristo histórico. Em tempo de crise, a gente só pode vencer quando a gente se apoia e se segura em um Cristo ressurreto, que transformou a nossa vida e que mudou a nossa história. Após o apóstolo Paulo ter absorvido o projeto de Deus para a sua vida, ele muda. Ele muda completamente. A forma de ver é mudada. A direção do apóstolo Paulo é mudada. Muda tudo na vida dele. É isso que acontece quando temos um encontro com Deus. Tudo muda, as situações, elas permanecem. O coronavírus talvez amanhã permaneça. Talvez daqui uma semana as atividades ainda não tenham voltado, mas a nossa visão, a maneira de enxergarmos a vida e encararmos a vida vai mudar em nome de Jesus. O estilo de vida do Paulo muda. Ele matava, agora ele passa a lutar por vidas. O Paulo passou a enxergar a vida cristã como uma corrida. A salvação era a meta final, não que ele estivesse correndo para ter a salvação, mas ele corria por causa do ato misericordioso de Jesus lhe salvando. A visão dele muda agora. A vida cristã, e você vai ver, é interessante que o que o apóstolo Paulo coloca, a vida cristã como uma corrida. É interessante que ele vai falar sobre a conquista, sobre a coroa. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 em diante, o apóstolo Paulo, ele enfrenta a solidão, depois de ter mudado seu estilo de vida. O apóstolo Paulo, ele passa por um momento extremamente difícil quando se sente só. E a narração dessa experiência de Paulo está em 2 Timóteo. Quantas vezes não temos estado assim? E até tem gente agora me ouvindo dizendo, bem feito, que hoje tem gente vivendo o que eu estava vivendo, eu estava só e ninguém
estava se dando conta da minha presença ou da minha ausência. Tem gente que está assim, carregada de feridas, mas nessa noite o Senhor há de te curar, porque nós não vivemos para vivermos só, nós estamos aqui para vivermos em comunhão. O apóstolo Paulo, ele enfrenta a solidão, ele tem esse momento difícil, mas ele também, ele passa pelo abandono, e ele vai dizer que Demas lhe deixa, lhe abandona. O apóstolo Paulo foi traído por Alexandre. Tudo situações, circunstâncias, que leva ao abatimento da alma. Tudo experiência difícil, experiência que abate a gente. Mas o apóstolo Paulo permanece firme. Ele entende, a partir da experiência que tem com o Senhor, que a vida não é diferente. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, o texto vai narrar de uma das perseguições que ele sofre. Perseguido porque está falando de Jesus, e ele precisa fugir. Daí me vem à mente essa ideia de fé. Por que é que o apóstolo Paulo foge? Por que é que ele não encara? Porque não era para ser encarado naquele momento. O fato dele ter fugido, porque não era o tempo do enfrentamento. A gente precisa ter sabedoria e prudência. O apóstolo Paulo é perseguido e ele foge. Não é por falta de fé, é por estratégia. O apóstolo Paulo, ele fica em silêncio por um longo tempo, quando volta à sua cidade natal. O apóstolo Paulo tem uma experiência inusitada, em que ora 3 vezes, pedindo a Deus que lhe tire o espinho da carne. E a resposta que Deus lhe dá é: a minha graça te basta. Esse é o homem perseguidor dos cristãos na sua época. Esse é o homem que sinceramente estava perseguindo, prendendo e matando cristãos. Mas esse é o homem que sofre uma mudança tremenda, a ponto da sua visão não ser a mesma. Ele carrega esse espinho, o espinho Deus não o libera, ele permanece, e ele começa a entender que era necessário exatamente aquilo que Deus estava dizendo e fazendo. É necessário aquilo que Deus quer fazer nesses dias na sua vida, e eu creio que o que Deus está fazendo é mexendo em alguns pilares para que nós acordemos. O apóstolo Paulo teve uma experiência sobrenatural, mas não se envaideceu. Ele foi diversas vezes preso. Diversas vezes. Destas, algumas vezes, apanhou muito. Em Filipenses capítulo 4, o texto vai dizer que Paulo está na casa de César. E de lá ele escreve uma carta. E ele diz: os santos da casa de César vos saúdam. Vos saúdam os santos da casa de César. A visão do apóstolo Paulo, na casa de César, um antro de perdição. Ele está preso. Ele está sendo vigiado por diversos soldados. Está ali como um marginal. Mas ele transforma aquele lugar em um ambiente missionário. A visão que o apóstolo Paulo tem é: eu não estou em uma prisão, eu não estou em um lugar comum. Deus permitiu que eu estivesse aqui para ministrar a palavra. É a forma como você vê que vai mudar tudo o que você está vivendo nesses dias. É a forma como a igreja vê que vai mudar tudo o que ela está vivendo nesses dias. Que Deus abra a tua visão. Paulo não faz da casa de César o lugar de murmuração. Paulo transforma aquele lugar em um lugar missionário.
Depois de pregar a palavra, em Atos capítulo 16, o texto vai narrar um momento em que Paulo, caminhando pelas ruas, uma mulher lhe acompanha e começa a declarar que ele é homem de Deus. E o apóstolo Paulo então ministra a libertação sobre aquela mulher e os demônios saem dela. E por conta disso, Paulo é levado para a prisão, ele e Silas. E na prisão, Paulo não vai reclamar. Naquele dia ou naqueles dias em que Paulo está acorrentado, aprisionado, em um lugar fétido, em um lugar úmido, em um lugar sujo, em um lugar mal cheiroso, o apóstolo Paulo, ele não murmura. O apóstolo Paulo, mudado na sua visão, ele levanta a voz e adora em uma circunstância adversa, em uns dias difíceis, em momentos de solidão. Ele apanha muito, mas naquele lugar, o que ele nunca fez foi murmurar. O que ele fez foi aproveitar para trazer os céus para aquela prisão, de tal maneira, diz o texto sagrado, que quando ele louva e quando ele ora, as cadeias se quebram, não só as deles, mas também as dos outros presos. As cadeias se abrem e o carcereiro em polvorosa, ele se ajoelha e grita, querendo se matar. Isso é visão de Deus. É visão de Deus. É isso que nós precisamos ter, visão de Deus, mente de Cristo, como diz o texto sagrado, mente de Cristo. Esse é um pilar fundamental, como a gente está enxergando tudo. E a forma como a gente enxerga tem que ser a forma como Deus enxerga. Cuidado. Cuidado com as muitas mensagens que você ouve. Normalmente é o tempo escatológico. E por favor, aqui não vai nenhuma crítica, mas aqui vai apenas uma observação, porque Deus, ele tem algo específico para mim e para você. Para cada um, Deus tem algo específico. Ele vai trabalhar na vida de cada um. Ele personaliza. Ele especifica cada um. É algo que está acontecendo no coletivo, mas cada um terá a sua lição de casa, pessoalmente. O apóstolo Paulo, naquela cadeia, ele louva, ele adora, ele exalta o Senhor, ele canta com Silas, ele ora. É isso que a igreja precisa fazer. Esta é a visão de Deus, trazer o reino dos céus para a terra. Esta é a visão de Deus. Gostaria de sugerir que você parasse de encarar isso como uma brincadeira, inclusive. E aqui não vai uma crítica, por favor, é próprio da nossa cultura. O brasileiro, ele é bem humorado. O brasileiro, ele tem uma alma gostosa, leve, mas chega um momento que não dá para a gente brincar com tudo e todas as coisas. Está na hora da gente levar isso a sério, louvar a Deus e orar. Terça-feira, no culto de oração ou de gratidão, é isso que nós vamos fazer, agradecer a Deus pela oportunidade, o privilégio que estamos tendo nesses dias. Quando o apóstolo Paulo vai para Roma, ele não aproveita a situação daquela tempestade, o barco se acabando. Ele não aproveita a circunstância para fugir ou deixar os outros à deriva, sem direção. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo se levanta e com a visão de Deus ele diz: fiquem tranquilos, nada vai se perder, ninguém vai morrer. O apóstolo Paulo, ele está carregado da visão de Deus. E quando ele chega em Malta, o apóstolo Paulo, então, ele transforma aquele lugar em lugar do sobrenatural. Ele não chega em Malta para descansar, ele não chega em Malta para dizer: está vendo aí? Ele não chama
o chefe do barco. Ele não chama o timoneiro e diz: está vendo aí? Você viu aí o que eu lhe disse? Não, o apóstolo Paulo, ele vai ser instrumento nas mãos de Deus, porque a visão dele é a visão de Deus. A visão dele é a visão de Deus. Ele tinha a visão de que era movido pela eternidade. E daí o apóstolo Paulo, ele vai para o tratamento e abençoa vidas naquele lugar. E o nome de Deus é glorificado. Ele tinha essa visão. E eu gostaria de ler com você Filipenses, capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, que a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. E no versículo 13, ele termina dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem lhe fortalecia era nada mais, nada menos que o próprio Senhor. Essa é a visão de reino, esta é a visão de Deus. Este pilar precisa estar de pé na sua vida hoje. A visão correta. E o apóstolo Paulo então vai dizer: eu sei enfrentar qualquer circunstância. Já passei por necessidades, eu sei estar na abundância. Não me altero, não altera nada, porque a minha visão é a visão do meu Pai. Isto é fundamental. Concluo a reflexão desta noite dizendo que o mais impressionante é a forma como Paulo é tocado, transformado. É a maneira como, a partir daquele momento, Paulo passa a perceber tudo que ele passou e o que haveria de vir. Não é só o que ele passou, mas acima de tudo o que haveria de vir. A mudança da visão de Paulo, de conceito, de entendimento, de ideias, é tão tremenda que ele não tem uma visão apenas do agora, ele não tem apenas uma visão do passado, ele também passa a ter a visão do que haveria de vir. Glória a Deus! 2 Timóteo, capítulo 4, observe a leitura desse texto, do versículo 6 ao versículo 8. Observe o que diz o texto sagrado, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Aqui já é Paulo na sua velhice. No versículo 7 ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo: tudo que passei, tudo que enfrentei, tudo que vivi, as dificuldades, as carências, as necessidades, nada me abateu. A minha fé permaneceu intacta. A minha fé permanece firme. Eu chego ao fim da história de pé. E é assim que chegaremos depois que tudo passar. Essa ou qualquer outra situação, este ou qualquer outro problema, este ou qualquer outro ataque, não importa. Nós terminaremos dizendo: combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a nossa fé no Senhor. Essa é a fala de Paulo no versículo 7. E o texto continua dizendo: segundo Timóteo 4, versículo 8. Desde agora
Observe a visão que Paulo tem. Agora é uma visão do que haveria de chegar e de vir. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada. Aleluia. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! Essa é a visão de Deus, o justo juiz. Como disse pela manhã, estamos no mesmo barco. A diferença é como nós enxergamos a tempestade que estamos enfrentando. Esta é a grande diferença. A diferença é que se esta ou qualquer outra tempestade nos levar daqui da terra, estaremos com o Rei da Glória. É esta visão que nós precisamos ter. E é por isso que eu não me preocupo com o discurso do medo. Medo de morrer? Se a nossa pátria não é esta. Medo de morrer? Se eu sou embaixador de um reino que não é este. Medo de morrer? Se a palavra me garante vida eterna. Medo de ser contaminado pelo Covid-19, se o sangue do Cordeiro já está sobre mim. Medo de ser atingido, se eu estou guardado na arca. Não há, absolutamente não tem nada a ver com medo. Queridos, nós precisamos ter a visão correta. E para ter a visão correta, precisamos estar na posição. Para ter a visão correta, precisamos estar alinhados com o Rei da Glória. É essa visão que Ele quer nos dar nesses dias. Essa é uma questão que eu tenho pensado muito nesses dias. Deus vai revelar os seus mistérios ao seu povo, conforme Mateus, quando Jesus conta a parábola do semeador. Nós vamos encontrar lá ele falando sobre mistério, mistério e mistério, mistério e mistério. Queridos, os mistérios estão para seus filhos. Que tenhamos a visão correta nesses dias. Que não sejamos influenciados por quem quer que seja, senão pela presença do Espírito Santo que habita na gente. Que não sejamos atingidos por qualquer tipo de notícia que tenta trazer pavor, pânico, mas que sejamos carregadores das notícias dos céus, reveladas pelo Espírito Santo a nós. Está na hora da igreja ampliar a sua visão. Está na hora da igreja buscar saber o que é que ele tem e o que é que ele quer para esta época. Esta é uma época que nós precisamos de revelação. Lá em Samuel, quando diante da passagem do sacerdócio de Eli para Samuel, o texto sagrado vai dizer que as visões eram raras e a palavra do Senhor também. A igreja está tendo uma chance, uma grande oportunidade de ter uma visão diferenciada e diferente. Que assim seja comigo e contigo. Para que isso aconteça, a primeira coisa que tem que de fato acontecer é termos esse toque de Deus como o apóstolo Paulo teve. Como o apóstolo Paulo teve, ele foi tocado pelo Senhor. E quando tocado pelo Senhor, há mudança, não tem como. O fato das pessoas estarem dentro das igrejas, não significa dizer que todas foram tocadas pelo Senhor. Pode até significar que tenham o desejo de serem tocadas, mas não quer dizer que todas foram. E é por isso que a gente vê o desmando
na vida de muita gente que, embora dentro de igreja, não consegue viver a vida do reino estabelecido por Jesus na terra. Nesta noite, eu quero convidar você a orar comigo, pedindo a Deus: Senhor, me toque. Eu quero receber a tua visão, eu quero a tua visão, eu quero mudar o meu estilo de vida, eu quero mudar a minha forma de pensar. Eu quero mudar a minha forma de ver a vida, de me ver, Senhor. Eu quero mudar a forma de ver a minha família. Eu quero a tua forma de ver tudo e todas as coisas. Eu quero mudar a forma de te ver, Deus. Talvez você tenha aprendido uma série de coisas equivocadas sobre Deus, sobre Bíblia, sobre religião, sobre igreja. Está na hora de você abrir o coração e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Muda a minha visão. Observe, o destino do apóstolo Paulo foi mudado porque ele se permitiu ser tocado. Se permita nesta hora ser tocado. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que você me acompanhe nessa oração, porque aonde você estiver, eu creio que o Espírito do Senhor está aí. Também creio que onde você está, pode haver o toque do Pai, do Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo foi tocado. E o texto diz que as escamas caíram. O texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo. É isso que o ser humano precisa, ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, diz o texto, e ele foi cheio do Espírito Santo. Nesta noite, você será cheio do Espírito Santo, se assim desejar. Eu quero convidar você a se render nesta hora. Eu quero convidar você a se render. Eu quero convidar você a dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu abro o meu coração, que as escamas dos meus olhos caiam. Abre o meu entendimento, muda a minha visão, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de ver as coisas, de ver as pessoas, de me ver. Muda, Senhor, eu te dou liberdade para que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer. Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. A experiência dele nos leva a entender coisas que talvez de outra forma não entenderíamos. Nesta noite eu quero orar por esta vida, por este homem, por esta jovem, por esta mulher. Eu quero orar por este moço, onde ele estiver agora, que a tua graça invada esse ambiente, invada essa casa, esse quarto, essa sala, aonde ele estiver, Senhor. E quebra os grilhões que até então estavam lhe prendendo. Que as escamas caiam agora. E, ó Deus, que ele sinta a tua presença, Senhor, invadindo esse lugar, querendo entrar na sua vida. Que ele sinta a tua presença. Que haja rendição nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo nesta hora. E eu te convido a mudar a visão. Eu te convido a mudar os conceitos, o entendimento. Eu te convido a receber nesta noite a mente de Cristo. Só assim haverá mudança. Eu te convido nesta noite a levantar esse pilar na tua vida. Você pode até ter uma visão correta acerca de algumas coisas, mas se você estiver olhando para a direção errada, você vai chegar no lugar errado. Você pode querer chegar no Rio de Janeiro e sinceramente pegar o seu carro e pegar a BR-324, você nunca vai chegar no Rio, você vai chegar em Salvador. Que nesta noite você esteja alinhado ao Senhor de tal forma, de tal maneira, que haja mudança real, que haja mudança profunda, que o seu destino seja um encontro com o Senhor.
que o seu passado, você possa olhar para trás e dizer: acabei a carreira, combati o bom combate e guardei a minha fé. Deus te abençoe. Eu quero pedir a você que ouça essa canção mais uma vez. E você que está nos ouvindo, que tomou uma decisão, você que quer receber essa visão de Deus nesse tempo, você que quer ter a sua vida mudada, a sua mente mudada, eu gostaria que você se expressasse aí na internet. Pode colocar o seu nome e pode dizer: eu quero aceitar Jesus, eu quero receber a visão de Deus na minha vida. Você que quer se reconciliar com o Senhor, também se manifeste. Pode se manifestar. Pode se manifestar onde você estiver e nós vamos orar por você. Nós vamos cantar essa canção. Aleluia. É Ele, Jesus, o nosso lugar de descanso. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Aleluia. É só nele. Ele é o nosso refúgio. Há um lugar É o nosso onde as lugar secreto e pessoas não seguro. me influenciam. Aleluia. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Este lugar. Esse lugar é no Senhor. 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 Primeiro pilar precisa estar firmado, de pé. É a certeza, é a convicção. É a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. O segundo pilar que precisa estar firmado é a certeza de quem ou em quem estamos agarrados, aonde a nossa vida está fundamentada. E o terceiro pilar é termos a visão de Deus, não só para essa crise, não só para essa situação, não só para esses dias difíceis, mas em todos os momentos. Eu quero orar pela vida do José Jorge, da Cleia Cunha e do Marcelo, que estão se reconciliando com o Senhor nesta noite. Deus abençoe vocês. Pela manhã, 3 pessoas se reconciliaram. Eu tenho certeza que, tomados de uma nova visão, encharcados do Espírito Santo, conduzidos pela visão de Deus, vocês, assim como nós, passaremos por esse momento, ou por qualquer outro momento, por mais difícil que seja. Quando temos essa certeza de que Deus está no controle, temos a certeza de que estamos agarrados nele, temos a certeza de que a nossa visão é a visão de Deus, nada poderá nos vencer. Como disse o apóstolo Paulo: posso todas as coisas
naquele que me fortalece. É Ele, o Rei da Glória, quem nos fortalece. José Jorge, Cleia e Marcelo, Deus abençoe vocês. Nós vamos orar. Pai, Marcelo, José e a Cleia tomam uma decisão de retornarem para o caminho, para a tua presença. E como igreja reunidos, nós queremos abençoá-los com todas as bênçãos dos céus. Pai, nós cremos na tua palavra, que agora mesmo houve um mistério onde eles estão, do toque do Todo-Poderoso, mudando a visão, mudando os conceitos, mudando a mente, e que a partir de hoje viverão outro nível de vida, viverão de outra forma. Pai, enche-os cada dia mais da tua graça, da tua sabedoria. Eu te peço pela vida do teu povo, eu te peço por cada filho, cada filha que participou desse culto, que o Senhor renove e que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos uma semana debaixo da tua direção. Não sabemos ao certo quando tudo isto vai acabar, mas uma certeza nós temos, de que quando tudo terminar, a tua glória terá sido manifestada de tal forma que sairemos fortalecidos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo na face da terra, com a bênção do Senhor, com a bênção da paz, agora e para sempre. Amém e amém. Um grande beijo virtual e um abraço. Pastor, Deus te abençoe. está pedindo para orar pelo aniversário do casamento de Paulo e Celsa, que estão fazendo aniversário de casamento. Uau, ok. Ah, meu Deus, o negócio aqui tá chique, agora está saindo aqui. Paulo e Celsa, aniversário de casamento. Um beijo, Paulão. Paulo, que não é de Taço, mas é o de Feira. Homem de Deus, Celsa, mulher de Deus, que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar assim agora, por esse casal abençoado aqui da igreja, né? Paulo diácono, Celsa, essa mulher guerreira, mulher abençoada do Senhor, que Ele renove as forças de vocês, que Deus abençoe o casamento de vocês. Eita, Paulo, aí é que tá bom, nego, velho. Ah, Paulo, nesses dias aí que amanhã não precisa acordar cedo, à noite é uma criança, filho. Vamos orar, Paulo, deixa o resto contigo e Celsa. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida de Celsa, pela vida de Paulo. Que Deus os abençoe, que o Senhor os abençoe com bênção cheias de graças, Pai. Ó Deus, que eles tenham sabedoria, saúde, muitos anos de vida. Ó Deus, que eles estejam encharcados dessa visão do reino, dessa visão do Senhor. Pai, fortalece cada dia mais os teus filhos e abençoa também toda a família, a vida dos seus filhos e netos, com todas as bênçãos celestiais, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.